Essa é a história de um homem que perdeu tudo e vai descobrir o peso do silêncio. Se isso já te tocou, inscreva-se. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Capítulo 5. Fragmentos ocultos. A noite já avançava quando Brian chegou à cobertura. O silêncio o recebeu como um velho amigo, preenchendo os cômodos com aquela paz inquieta que ele aprendera a reconhecer. Tirou o paletó, afrouxou a gravata e foi direto para a estante onde guardava os arquivos pessoais. Com um movimento preciso, puxou a gaveta inferior. Pastas, recortes e registros que ele havia coletado ao longo dos anos estavam organizados ali, frutos de um hábito antigo de investigar tudo o que lhe parecia estranho. Inicialmente era apenas um exercício de controle, um modo de entender um mundo que parecia escapar de suas mãos desde a morte de Helena. Mas agora era necessário. Sentou-se diante do computador e começou a cruzar informações. Digitou termos como ferimentos atípicos, ataques sem explicação, marcas duplas no pescoço. Alguns registros de crimes arquivados surgiram, datados de diferentes décadas, lugares distintos, vítimas variadas. Mas o padrão era claro demais para ser ignorado. Em 3 dos casos, encontrou algo que gelou sua espinha. Uma descrição que mencionava olhos vermelhos, não como metáfora, mas como citação direta em depoimentos de testemunhas. Em 2 deles, os corpos também foram encontrados quase sem sangue, e os médicos legistas atribuíram a causa à hemorragia interna, sem perfurações visíveis. Brian clicou em um dos arquivos digitalizados. Era um boletim de ocorrência de 1997, ocorrido em uma cidade vizinha a Silver Point. A vítima, uma jovem de 19 anos, foi encontrada em um beco, detalhes assustadoramente similares ao de Lily. O relatório citava uma testemunha que falou sobre um homem com olhos como fogo. Ele ampliou a imagem do arquivo e, em um dos campos do formulário policial, estava rabiscado um nome como contato secundário da vítima: Amy Sanders. Michael. Brian endireitou-se na cadeira. Aquilo não podia ser coincidência. Precisava confirmar. E havia apenas uma forma de fazer isso. Levantou-se e foi até a janela. A cidade lá embaixo parecia dormir, mas ele sabia que as sombras não descansavam. O que quer que estivesse por trás da morte de Lily, e talvez de outros tantos, estava mais perto do que jamais imaginara. E os fragmentos que começavam a se encaixar estavam longe de formar um quadro completo. Ainda assim, ele não recuaria. Não. Mas antes de desligar o computador, Brian imprimiu o relatório de 1997 e destacou o nome. Colocou a folha sobre a mesa e a encarou por alguns instantes, como se esperasse que a verdade saltasse dali. Sabia que confrontar Michael exigiria tato. Não podia simplesmente acusá-lo, não sem entender o contexto. Mas também não podia ignorar. Voltou à sua cadeira, pegou o celular e começou a digitar uma nova busca. Orion mais, desaparecimentos mais, olhos vermelhos. A maioria dos resultados era genérica, teorias da conspiração e fóruns sombrios. Mas um link chamou sua atenção, uma publicação criptografada em uma rede anônima, marcada com o mesmo código que ele havia visto no documento da empresa. Clicou. O conteúdo era limitado, mas claro o suficiente. Referências a um grupo de contenção de ameaças paranormais, supostamente formado por dissidentes de agências governamentais. Um nome repetia-se entre os arquivos e discussões: Unidade Orion. Brian respirou fundo, fechou o navegador e olhou novamente para a folha impressa com o nome Amy Sanders. Ele precisava falar com Michael, e precisava fazer isso agora. Discou o número com firmeza, ouvindo os toques com atenção. Quando a ligação foi atendida, a voz de Michael surgiu do outro lado, tensa, como se estivesse lidando com algo. Brian? Preciso te ver. Agora. É importante. Michael demorou um segundo para responder. Estou no meu escritório. Me encontra aqui em meia hora. Estarei lá. Meia hora depois, Brian estacionava em frente à delegacia. As luzes estavam baixas, mas Michael o esperava do lado de dentro,
em uma sala secundária, afastada da área comum. Assim que ele entrou, o detetive trancou a porta e gesticulou para que se sentasse. O que foi tão urgente? Brian colocou o relatório impresso sobre a mesa. Esse nome, Mr. Sanders, no caso de 1997. Era você? Michael leu o papel com atenção. Depois pousou-o lentamente sobre a mesa. O olhar que lançou a Brian não era de surpresa, mas de aceitação. Sim, era minha prima. Eu era recém-formado. Estava com ela naquela noite. Chegamos a nos separar por alguns minutos. Quando voltei, ela já estava morta. Brian se manteve em silêncio, absorvendo. E os olhos vermelhos? Michael assentiu devagar. Nunca falei sobre isso no relatório oficial, mas vi. Por isso entrei para a polícia. Por isso estou nessa até hoje. Só que essa coisa nunca deixou rastros. Brian respirou fundo, sentindo que os segredos começavam, enfim, a emergir. Você conhece? A unidade Orion? Michael o fitou com intensidade. O silêncio respondeu antes das palavras. O que você sabe sobre eles? Brian inclinou-se ligeiramente para frente, os olhos fixos em Michael. Vi o nome em arquivos antigos da empresa, depois em uma rede segura. Códigos, siglas, menções a operações secretas. Gente desaparecendo. E olhos vermelhos. Michael passou a mão no rosto, como se ponderasse se devia continuar. Depois inclinou-se levemente para trás na cadeira e falou em tom mais baixo. Eu fui abordado por eles. Pouco tempo depois da morte da minha prima. Apareceram do nada. Não eram policiais nem agentes comuns. Gente com autoridade e rosto que ninguém lembra. Me ofereceram uma alternativa. Entrar para essa tal Orion. Fazer parte do que chamaram de linha de contenção. Mas havia regras, omissões, juramentos de silêncio. Brian manteve o olhar firme. E você recusou? Michael assentiu lentamente. Recusei. Na época achei que queria justiça, mas depois percebi que queria era manter minha alma. Aqueles caras não operam na luz. E o que eles caçam não é desse mundo. Fiquei no caminho civil, mas nunca parei de buscar. Nunca parei de lembrar. Um silêncio pesado caiu entre eles. Brian então falou. Eles estão envolvidos nisso. Eu sinto. Não sei o quanto, mas sei que estão. Michael olhou para o relatório impresso, depois de volta para Brian. Se vamos seguir com isso, vamos precisar um do outro. Porque se formos mesmo cutucar esse ninho, a Orion pode não gostar. Brian apenas concordou com um gesto contido. Pela primeira vez, o jogo deixava de ser solitário. Michael ficou em silêncio por um momento. Depois pegou uma pequena pasta metálica em sua gaveta e a empurrou na direção de Brian. Isso é tudo que consegui. Manter fora do radar desde aquele tempo. Fichas, observações, locais. A Orion tem braços longos, mas nem todos os dedos são firmes. Eles operam sob um tipo de acordo obscuro, tolerados por figuras de alto escalão que preferem não saber demais. Ninguém os supervisiona de verdade. Juridicamente, eles não existem. Brian abriu a pasta devagar. Havia registros anotados à mão, fotos em preto e branco, diagramas, uma rede oculta por trás da sociedade comum. E quem financia isso? Michael cruzou os braços. Parte vem de orçamentos secretos desviados de projetos militares. Outra parte, de doadores privados. Gente poderosa que já viu o impossível e quer que continue impossível para os outros. Brian absorvia cada palavra com frieza. O peso daquela revelação não o assustava, o preparava. Então não é só sobre monstros, é sobre controle. Exato, murmurou Michael. E se chegarmos perto demais, eles não vão hesitar em nos apagar. Brian guardou a pasta. Antes de se levantar, sua mão instintivamente foi até o colar sob a camisa. Apertou o anel de Helena com suavidade entre os dedos. Era um gesto automático, silencioso, mas cheio de significados. Pensou no quanto ela odiava mistérios mal resolvidos, no quanto teria questionado tudo com aquela voz firme, mas doce. Era por ela também que ele não podia parar agora. Michael, observando discretamente o gesto de Brian, estreitou ligeiramente os olhos, intrigado.
O que você carrega aí é pessoal? Perguntou, a voz mais suave do que o habitual, mas sem esconder a curiosidade. Brian hesitou. Depois assentiu. Helena, minha noiva, morreu há 2 anos. Ainda não sei se foi um crime comum ou se havia algo mais. Com um movimento calmo, Brian puxou o colar por cima da gola da camisa, revelando o pequeno anel preso à corrente. Deixou-o visível por um instante, girando-o entre os dedos antes de soltá-lo de volta contra o peito. Era dela, completou num tom baixo, quase reverente. Michael inclinou-se ligeiramente para trás, respeitoso, sem invadir o silêncio que seguiu. Eu sinto muito, Brian. Agora entendo melhor por que você não vai parar. E você? Retribuiu Brian, encarando-o. Desde a sua prima, também nunca mais teve paz, não é? Michael soltou um breve suspiro. Nunca. Talvez seja isso que nos une agora. A falta de respostas. O relógio marcava quase meia-noite. Lá fora, a chuva começava a cair de novo, fina e insistente. Um lembrete sutil de que algo no mundo estava se movendo nas sombras. No fim, não são os monstros que mais nos assombram, mas tudo aquilo que somos forçados a deixar para trás. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir. Porque o silêncio ainda guarda verdades. O peso do silêncio continua.